O capitalismo já passou por várias crises. A impressão que eu tenho é que o mundo está aprendendo a lidar com as crises do capitalismo. Bom, então vamos lá. O capitalismo, gente, ele funciona, o mercado funciona, no que ele estabelece preço para as mercadorias, ele manda informação de produção, de consumo, só que o mercado é maníaco depressivo. Uma hora ele está muito animado, muito eufórico, outra hora ele entra em depressão. Então o governo ele tem que entrar para dar uma maneirada no mercado. É esse que é o segredo. Então o capitalismo ele tem que ser maneirado com alguma intervenção forte do Estado. Então os governos praticamente eles se equilibram entre os capitalistas, tá? Hoje que eu vejo mais é o pessoal da escola austríaca, e os socialistas, que como o socialismo caiu, hoje é mais o pessoal keynesiano. Então vocês vão ver muito o pessoal da escola austríaca chamar o resto todo mundo de keynesiano, tá? O pessoal que defende o capitalismo por quê? Principalmente a gente defende o capitalismo, são os traders, tá? O pessoal de mercado, os bancos privados, as corretoras, o pessoal de cigarro, de bebida alcoólica. Por quê? Porque eles querem fazer mal para a sociedade sem que o governo se intrometa. Eles querem ganhar dinheiro e ter liberdade para fazer isso. Então os traders usam as ideias da escola austríaca para aumentar os seus lucros, porque sem intervenção do Estado, como o mercado é maníaco depressivo, as oscilações são muito maiores e o pessoal da escola austríaca que entende desses movimentos consegue comprar na baixa e vender na alta. Então interessa a eles essa instabilidade, essa volatilidade. Então, o que eu gosto muito desse cara aqui é o Nassim Nicholas Taleb. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nassim Nicholas Taleb, tá, ele escreveu esse livro aqui do Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. Tá? Então, existem coisas que são pouco prováveis que aconteçam, mas quando acontece, dá um dinheirão para quem apostou naquilo. Então, esse cara aqui, ele não aposta no trivial, ele aposta no incomum. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Então, o cara é gênio, eu gosto dele. Tem também o Rodrigo Constantino, tá, que eu vivo vendo as palestras dele. O Rodrigo Constantino é uma pessoa da escola austríaca no Brasil. Ele fala as coisas, eu até acredito que ele acredite no que ele fala, mas ele fala coisas que interessam para os patrocinadores dele. Então você vê banco particular, você vê a Souza Cruz, aqui a Souza Cruz, tá? Então, Instituto Milênio, Instituto Mises. Então, ele fala as coisas que interessam aos patrocinadores dele. Coincidência ou não, tá? Ele pensa igual o interesse do patrocinador e o patrocinador patrocina ele. Então, eu não vejo nenhum economista no Brasil que diga a verdade pura e simples. Cada um defende o interesse de quem o patrocina. Eu não sei o que surgiu primeiro. Eu não sei se o Rodrigo Constantino fala o que as empresas que patrocinam ele quer, ou se ele, por falar o que as empresas querem, elas acabam patrocinando ele. Eu sei que é um jogo de interesse. O mercado, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem que ele é altamente volátil. Então, o preço do petróleo, é lógico que o petróleo tem que aumentar de preço ao longo do tempo, porque o petróleo está acabando, é um combustível não renovável. Mas olha só como que ele sobe aos trancos e barrancos, ó, cai, tá vendo? É volátil. Então, o mercado não é racional, aquela teoria dos mercados racionais, que os preços são a verdade, tá? Não é bem assim. Uma hora ele está muito para baixo, outra hora ele está muito para cima. Então aqui em 2008 caiu forte, tá? No Ibovespa também a gente pode ver esse movimento forte, ó, aqui na Milagre Econômica, no Nasdaq aqui, ó, chegou mais ou menos a 1.000 pontos, tá? Então você vê de 110 mil para 1.000. Então é muita essa diferença, essa volatilidade é muito alta e isso aqui que faz a riqueza dos traders. Então essa volatilidade interessa a eles. E o governo ele tem que botar água na fervura, né? Ele tem que diminuir um pouco a euforia e depois, na hora que estiver muito baixo, ele tem que jogar um pouquinho de dinheiro no mercado para conter essa depressão. Então a função do governo é maneirar o movimento do mercado, mas ao mesmo tempo deixar o mercado atuar, porque o mercado é eficiente. Os preços, o mais importante deles é o câmbio. O câmbio, ele dá ordens de produção para as indústrias, entendeu? Ele é muito importante. Mas vocês podem ver que o câmbio, até mesmo no Brasil, que está em escala logarítmica, tá? Ele muda muito ao longo do tempo. Então aqui quando a gente era altamente dependente de petróleo, com a crise da dívida externa, na medida em que a gente for resolvendo a dependência do petróleo e a crise da dívida externa, o real veio se valorizando. Então o real está num caminho de valorização, é coisa de 1980 para cá, é coisa de 30 anos, não é coisa... O pessoal reclama que o real está muito valorizado, os empresários, tá, mas não é coisa de agora, é coisa de 30 anos, é um processo.
e provavelmente vai continuar por causa do pré-sal. É claro que depois que o Lula foi eleito, ele deu um salto muito grande, tá? Talvez não devesse ir nessa velocidade, deve dar uma maneirada, mas eu acredito que vai continuar no mesmo rumo, porque nada aconteceu que me faça mudar de ideia. E tem também os defensores do socialismo. Quem são os defensores do socialismo? Geralmente os professores de geografia, história, sociologia, todos eles são de esquerda. Por quê? Porque eles vivem de cargos públicos e quanto maior o governo, maior as tetas para eles poderem mamar. Então, quase todos os funcionários públicos são de esquerda, tá? E os empresários mais liberais são de direita. Porque cada um pensa de acordo com os seus interesses. Ninguém está pensando no interesse do país. Todos estão pensando de acordo com os próprios interesses. Para defender o pessoal de esquerda, tem o Paul Krugman, que é esse cara aqui. Ele escreveu esse livro que é a Desintegração Americana, que é um excelente livro. Ele escreveu na época que o Bush estava no poder, então ele metia o pau no governo. Agora ele puxa saco do Obama, tá? E agora também existem as grandes crises. Os governos estão aprendendo a lidar com ela. Então, no meu entender, não existe mais essas grandes crises. Os governos estão conseguindo esparramá-las ao longo do tempo. Então, não é que eles consigam acabar com elas, mas no que eles emitem dinheiro e fazem gasto público, eles estão esparramando elas ao longo do tempo. Elas vão demorar mais tempo. Isso aqui o pessoal da escola austríaca tá certo, tá? O governo realmente consegue fazer com que a crise não acabe, mas em compensação ela tem menos intensidade. Uma crise muito forte arrebenta com o país, arrebenta com o mundo. Então, realmente, os governos estão certos de intervir. Só que eles deveriam punir os banqueiros, salvar os bancos e punir os banqueiros. E nos Estados Unidos e Europa, eles estão salvando os banqueiros junto com os bancos. Então, eles estão dando muita colher de chá para os banqueiros. Aqui tem o Dow Jones, tá? Para vocês verem como que é volátil o movimento das ações. Ó. Aqui na crise de 29 caiu muito abruptamente, o mundo parou praticamente. Aqui estourou a bolha das ações, está em 2000, só que dessa vez o governo está fazendo com que ela caia mais lentamente do que caiu em 29. Então esse que é o segredo, dar uma esparramada na crise ao longo de tempo. Ó. Tem 12 anos de crise nos Estados Unidos já. A bolha imobiliária, tá? Isso aqui, ó, o governo produziu a bolha imobiliária nos Estados Unidos para conter a queda das ações. Então ele conseguiu diminuir a intensidade da crise do estouro das bolhas das ações. E agora, com o gasto público e a emissão de moeda, ele faz com que essa crise aqui da imobiliária não afete tanto os Estados Unidos e o mundo. Então, o Fed e o Banco Central Europeu eles estão atuando muito forte para conter essa crise. Só não está tendo uma grande crise mundial no estilo de 29 por causa da atuação dos dois bancos. Quer ver? Então, os juros interbancários lá nos Estados Unidos, aqui em 2010 deu aumentado, tá? Agora esses dias deu aumentado, mas já deu uma mainada. Na Europa aumentou muito mais que nos Estados Unidos. A crise agora é mais na Europa do que nos Estados Unidos. Mas a intervenção do Banco Central Europeu fez com que os juros interbancários caíssem. A gente pode olhar o mesmo movimento, aqui tá vendo, a Alemanha e os Estados Unidos, a taxa de juros dos bônus públicos lá de 10 anos está caindo. E da Espanha com a Itália está subindo. Então está havendo uma separação do joio com o trigo. Mas vocês podem ver que depois da intervenção do Banco Central Europeu, deu uma mainada na crise na Europa, que estava ameaçando arrebentar no final de 2011. Então os governos realmente conseguem conter o estouro da crise. Consegue conter como? Com emissão de moeda. Aqui está o balanço do Banco Central Europeu. Então aqui ó, em 2008, está vendo, emitiu. E agora, para conter a crise no final de 2011, agora no início de 2012, também emitiu forte dinheiro. 2,7 trilhões de euros. Então é muito dinheiro. É muita emissão para segurar a crise. Aqui eu só intensifiquei o tamanho do gráfico, tá, para vocês terem uma ideia melhor. Então isso aqui foi para conter a crise isso aqui para conter a crise dos Estados Unidos, ó, quando estourou a bolha, o Lehman Brothers. E aqui para conter a crise agora da dívida externa dos países lá da Europa. Então aqui tem mais um gráficozinho, tá agora assim, do Fed, tá, que ele vem numa expansão contínua, e do Banco Central Europeu que deu uma expansão nos últimos dias para conter a crise. Falou, moçada?